A Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vemos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Aleluia, graças a Deus. E a palavra nos ensina que os apóstolos que estavam em Jerusalém, aleluia, oraram por eles. E enviaram eles para a primeira viagem missionária, para que eles fossem pregar o evangelho, glória a Jesus, em outras cidades fora de Jerusalém. Louvado seja Deus. Porque todos eles, todos os apóstolos, tinham entendido que o Senhor tinha escolhido também os não-judeus para essa tão grande e poderosa e maravilhosa, gloriosa salvação. E a palavra do Senhor, aleluia, nos ensina aqui, aleluia, que havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, a qual estava com Procôncio Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim o interpretava o seu nome, procurando apartar a fé, o Procôncio. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse-lhe: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar o reto caminho do Senhor. E eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procôncio, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando na doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Pantilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aleluia, graças a Deus. Então aqui nós vemos uma passagem verídica no passado, em que Paulo e Barnabé foram, glória a Jesus, aleluia, para a primeira viagem missionária. Os apóstolos, como eu já disse, oraram por eles e enviaram eles a outras cidades fora de Jerusalém para pregar o evangelho. Glória a Jesus. Então nós vemos aqui que na primeira cidade que eles chegaram, em Pafos, na ilha de Pafos, glória a Deus, eles encontraram ali um falso profeta mágico chamado Bar Jesus. E ele estava com um homem que se chamava Sérgio Paulo, o procôncio, que era um homem prudente, mas estava sendo enganado pelo falso profeta. Então, quando eles chegaram ali, começaram a falar de Jesus, a pregar o evangelho, glória a Deus. Então, Paulo Sérgio, que era o procôncio, ficou então interessado em ouvir a doutrina do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E este homem, o Bar Jesus, o falso profeta, tentou atrapalhar, apartar o procôncio dos caminhos do Senhor. Tentou atrapalhar ele da fé. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, percebeu isso, que
o falso profeta estava tentando atrapalhar, aleluia, o caminho, o plano de salvação na vida, aleluia, de Sérgio Paulo, então Paulo percebeu e, cheio do Espírito Santo, repreendeu o falso profeta e falou para ele: ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, ficará cego por algum tempo, sem ver o sol. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu na doutrina do Senhor. E maravilhado da doutrina do Senhor, ele ficou. Aleluia. Graças a Deus. Então nós vemos aqui que Paulo, irritado com aquele falso profeta, repreendeu e amaldiçoou ele. Naquele tempo, somente os apóstolos tinham esse poder de amaldiçoar uma pessoa e essa maldição cair na mesma hora na vida dessa pessoa. E foi o que aconteceu. Nos dias de hoje, ninguém tem mais esse poder. Somente os apóstolos tinham esse poder. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos então que todos aqueles, chamando essa palavra para hoje, comparando com os dias de hoje, todos aqueles que atrapalham o caminho reto do Senhor, que atrapalha o plano de salvação do Senhor Jesus na vida de alguma pessoa, certamente será amaldiçoado pelo Senhor, será castigado pelo Senhor, porque operando, como diz a palavra de Deus, operando Deus na vida de uma pessoa, quem impedirá? Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus.